Olá, queridos professores, irmãos, irmãs, ou eventualmente algum aluno que esteja assistindo esse vídeo de subsídio, tá? Da classe dos jovens, onde nós estamos estudando neste trimestre a revista A Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor, tive a oportunidade de escrever essa revista que nós estamos estudando este trimestre na classe de jovens e hoje eu vou comentar sobre a lição de número 2. Lição de número 2, que tem por título Episódio 1, a Criação, ok? Antes de eu me ater aos comentários da lição, eu tenho que trazer alguns recados importantes para os professores e professoras aí da classe de jovens. Quais recados são estes? Primeiro recado, esse vídeo aqui de subsídio eu vou fazer de uma forma mais objetiva. Por quê? Porque você já tem a lição e você já tem o comentário aí na lição, ok? Então, eu não vou, nesse vídeo, dizer novamente o que já está dito aqui na lição. Você vai estar lendo essa lição, vai ter várias observações. Fique atento, às vezes, às referências que a gente coloca das passagens bíblicas, né? Às vezes a gente não transcreve a passagem bíblica por conta de espaço no comentário, né, na lição, mas você consulte, né, as passagens bíblicas que a gente coloca entre parênteses ali quando faz um comentário, traz um parágrafo, uma frase. Isso vai abrilhantar, vai trazer uma compreensão maior do que a gente está esboçando aqui, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu vou comentar, pontuar, trazer algumas elucidações a respeito da lição para você entender o todo e, eventualmente, né, algum comentário, alguma ênfase que eu acho importante eu vou trazer aqui nesse subsídio. Mas existe também um grupo de WhatsApp que os professores aqui do nosso ministério estão inseridos, a classe de jovens. Lá eu também estarei mandando mais subsídios, trazendo mais informações. É muito importante você estar nesse grupo. Se você não está, fale com o superintendente da sua escola dominical, procure o CAPED, procure os outros professores para você estar nesse grupo, para que você receba os outros materiais. Se eventualmente você tiver alguma dúvida a respeito da lição, você pode mandar lá mesmo que a gente vai responder, a gente vai te ajudar, tá bom? Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é lembrar você, professor e professora, que você tem liberdade para utilizar a criatividade na sua classe. Eu vou fazer aqui o comentário, vou fazer algumas observações por tópicos, mas não necessariamente quando você expor a aula para os seus alunos, expor o conteúdo, você vai caminhar na mesma ordem que eu caminhei, vai apresentar da mesma maneira que eu apresentei. Não, talvez você queira começar com uma dinâmica, queira começar fazendo alguma interrogação, alguma pergunta para o aluno. Não esqueça, professor, que a lição que está aqui, ela é uma porta, ela é uma janela que você vai abrir e vai desenvolver com os alunos. E aí você tem liberdade, criatividade para tratar do tema, né? E expor o conteúdo da melhor maneira que você acreditar que os seus alunos, né, de acordo com o contexto dos seus alunos, vai expressar esse conteúdo para eles. Então, também não se esqueça disso. O terceiro recado e último, antes de irmos para o comentário de fato da lição de número 2, é que eu tratei um pouquinho no vídeo passado, né, no comentário da lição 1, e tenho que repetir agora que nessa lição especificamente, nessa revista, né, na revista, na verdade, a Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus, é muito importante que o professor e professora da escola dominical que estará apresentando essas aulas entenda a dinâmica, a estrutura que essa revista está organizada. Eu te aconselho a ler a revista toda, não somente a sua aula. Às vezes, a gente cria um mau hábito de somente ler a lição que a gente vai dar aula, né? Então, vai ter uma escala aí na sua congregação e você só lê a lição que diz respeito a você no dia que você vai dar aula. Não faça isso. Esta revista aqui, você precisa compreender o todo dela. É muito importante que você entenda esse todo, porque é uma grande narrativa, uma grande história que nós vamos estar apresentando. E constantemente nas lições, a gente faz referência a outras aulas, aos outros comentários que nós fizemos. Se você não tiver a visão do todo, isso pode prejudicar na hora que você for expor o comentário. Além disso, como ela tem uma continuidade, ela vai avançando e crescendo conforme a gente vai passando os episódios, né?
o professor que deu a aula anterior, ele precisa estar na mesma dinâmica, na mesma conversa com o professor que vai dar a aula na próxima lição. Então, ler a revista toda é muito importante. Não se esqueça disso, tá bom? Também aconselho que você recomende aos alunos lerem a lição, lerem a revista, né? De forma geral. Por quê? A gente escreveu de uma maneira que fique fácil a leitura. Não escrevemos tópicos e com uma escrita difícil para dificultar e ser algo maçante. Não. Escreveu de uma forma leve, corrida, para que tanto você como professor ou os alunos consigam ler a revista e entender tudo que está ali e entendam essa grande narrativa, essa grande história que a Bíblia conta. Então, não se esqueça, tá, da estrutura que essa Bíblia está organizada. A estrutura que ela está organizada é muito importante para ajudar no desenvolvimento das lições. Retomando e lembrando que eu falei na lição de número 1, que eu comentei brevemente aqui, né, no Interagindo com o Professor, na primeira página eu coloquei essa informação, tá? E também na lição 1 coloquei, e eu repito porque essa estrutura é importante. Você precisa ter uma ideia de como essa revista está organizada e como que ela está organizada e estruturada. Preste atenção. A gente tem uma lição introdutória, que foi a lição 1, que a gente nomeou como a Bíblia e a história que ela conta. Nessa lição 1, a gente apresentou o que é a nossa Bíblia, né? O que é esse conjunto de livros que nós temos diante de nós, que livros são esses, ok? E mostramos como ela está estruturada. E o foco ali foi mostrar a organização da Bíblia e dizer que a forma que ela está organizada, estruturada, é para contar uma grande história. A Bíblia, como a gente disse várias vezes, não é simplesmente um conjunto de regras. Ela é uma história do qual nós somos convidados a fazer parte. Okay? Então, eu e você não estamos aqui nessa escola dominical, nesse trimestre, chamados apenas a entender e conhecer essa história bíblica. Não, o projeto é nós entendermos a grande narrativa bíblica porque nós fazemos parte dessa narrativa. Nós somos convidados a participar dessa grande história, desse grande plano de salvação e de redenção que o Senhor está desencadeando e desenvolvendo. Então, isso é importante você considerar. Primeiro apresentamos isso na lição 1. Depois da lição 1, essa lição introdutória, nós temos, e é assim que a revista está organizada, 6 episódios. Então, a revista está organizada em 6 grandes partes, 6 grandes episódios, né? Então, são 6 episódios que nós vamos estudar. Que episódios são esses? Primeiro episódio, a criação. Segundo episódio, o mal. Terceiro episódio, Israel. Quarto episódio, Jesus Cristo. Quinto episódio, a igreja. Sexto episódio, o retorno do rei. Então, esses são os 6 episódios, os 6 capítulos, as 6 sessões da grande história que a Bíblia conta, que nós vamos estudar aqui nesse trimestre. Cada episódio está dividido em 2 lições. Na primeira lição, nós compreendemos o episódio, nós entendemos o que a Bíblia apresenta sobre o episódio e, na segunda lição, respectiva ao episódio que estudamos, nós vemos uma maneira de aplicar esse episódio na nossa vida, na nossa igreja, no nosso contexto, na nossa juventude, e nós deixamos aquele episódio fazer parte do nosso cotidiano, tá certo? É assim que ela está organizada. Por isso que eu disse para você, professor e professora, que não fará sentido, por exemplo, você dar a lição de número 3 sem entender a lição de número 2. Porque na lição 2 a gente está trabalhando hoje a criação, o episódio da criação, e na próxima aula a gente vai ver a criação moldando o nosso modo de pensar. Ou seja, a gente vai continuar tratando sobre o episódio da criação, mas aplicando para a nossa vida, para o nosso contexto de uma maneira mais clara. Então você terá que ter a compreensão desse grande episódio para conseguir também tratar na questão da aplicação da lição próxima, tá certo? Então, não se esqueça dessa estrutura, desse todo da revista. Falei esses recados e agora vamos de fato às observações sobre a lição de número 2. O tema da lição de número 2 é episódio 1, a criação. O texto-chave é Gênesis 1:1, né? Então, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente se depara com o primeiro livro da Bíblia e a primeira frase desse livro, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa Bíblia começa não com um mandamento, não com uma lei. A nossa Bíblia começa com uma história, narrando como se deu as coisas no princípio, no início. Deus criou os céus e a terra. Qual que é a síntese
dessa nossa lição de número 2. Estudaremos sobre a primeira cena bíblica, descrevendo Deus como Criador dos céus e da terra. Isso significa que, além da criação de Deus ser boa, ele é o rei de toda a criação. Preste atenção, o primeiro episódio que a gente nomeou aqui é criação. O último episódio que a gente vai estudar nesse trimestre, nessa revista, se chama O Retorno do Rei. Aqui já na síntese, eu estou deixando claro para você que nós veremos nesse episódio da criação que o Senhor é rei de toda a criação. Se nós não compreendermos, já no episódio da criação, o tema do reinado de Deus, o Senhor governando, sendo soberano, nós não entendemos no final porque nós chamamos de o retorno do rei, o Senhor retornando e trazendo tudo à ordem novamente no restabelecimento do novo céu e da nova terra, no último episódio da grande narrativa bíblica. Então, repito, essa grande história, ela tem uma harmonia, ela tem uma ordem, e é importante nós conhecermos esse tudo. Quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar com essa lição? Objetivo primeiro, compreender o sentido da narrativa da criação para o livro de Gênesis. Então a gente sabe que Deus criou os céus e a terra, mas a gente tem que compreender nessa lição e entender qual é a mensagem da narrativa da criação para o livro de Gênesis. Por quê? Porque a narrativa da criação está num livro, que é o livro de Gênesis. Nós não podemos interpretar passagens bíblicas, ou versículos bíblicos, ou perícopes, ou capítulos, fora do contexto do livro. Deus nos entregou a sua palavra, né, nos dando livros. Livros. A gente não disse na primeira aula que Bíblia é uma grande biblioteca, é um grande conjunto de livros que nós consideramos como sagrados, como palavra de Deus, e Deus escolheu se revelar para nós assim, nos entregando livros. Ler passagens bíblicas, cenas bíblicas, capítulos bíblicos fora do contexto do todo do livro nos faz não entender o que essa passagem quer dizer. E a gente não levar em consideração o livro prejudica o que o Senhor nos entregou, porque Ele escolheu nos entregar livros. Então, a gente precisa compreender, esse é o nosso objetivo. Professor e professora, não se esqueça disso. O primeiro objetivo que nós temos ao finalizar essa aula é que os alunos compreendam o sentido da narrativa da criação para o livro de Gênesis, ok? A gente também vai perceber que esse primeiro episódio, o episódio da criação, apresenta a identidade de Deus e do seu reino. Então, vamos compreender o episódio da criação para o livro de Gênesis e também vamos perceber que esse primeiro episódio ele vai apresentar a identidade de Deus e do reino de Deus. Então, esse é o nosso segundo objetivo. O aluno precisa ver, quando ouvir essa palavra, criação, ele precisa pensar, Deus é rei, Deus é soberano. Aqui nós temos a identidade de Deus e a identidade do seu reino. Isso precisa ser alcançado no final da lição. E o terceiro objetivo é compreender que toda a criação, na narrativa de Gênesis, é o reino de Deus, o reino que Deus organiza e governa. Então, o primeiro episódio nós estamos diante desse reino de Deus, onde Ele governa, onde Ele reina, e isso está em harmonia, nós vemos bondade, nós vemos beleza em toda essa criação. Tá certo? Então, esses são nossos objetivos. Para refletir, eu escrevi o seguinte a respeito dessa nossa lição número 2. Os cristãos não podem ser alheios a este mundo, pois ele foi criado como o próprio teatro da glória de Deus, o reino sobre o qual ele reina. Às vezes, a gente imagina e pensa, né, e olha para o mundo e fala assim, o mundo é mau, o mundo jaz o maligno, o mundo é pecaminoso, nós queremos sair logo deste mundo. É verdade, né? É verdade que nós sabemos que o mundo foi contaminado pelo pecado, pela maldade, né? E a gente vai ver isso no nosso episódio 2, que será a nossa lição 4. Mas você também não pode esquecer que o mundo no sentido de cosmos, no sentido de terra, no sentido de natureza, no sentido de seres humanos, foram criados por Deus. Então, nós não podemos esquecer que Deus é criador. E a criação de Deus, aquilo que o Senhor faz, Ele faz com bondade, com beleza, com harmonia.
E nós, hoje, não podemos pensar que nós não somos chamados a viver neste mundo, refletir a glória de Deus neste mundo, porque desde o início foi para isso que o Senhor nos chamou, tá bom? Então esse para refletir é para a gente não se esquecer que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou toda a natureza, que Deus criou os seres humanos e precisamos, ao refletir sobre o primeiro episódio, nos lembrar que nós não somos chamados a estar alheios a isso, mas participar hoje do reino de Deus em meio a essa criação de Deus. Ok? A leitura bíblica está em Gênesis 1, do 27 ao 31. Não lerei aqui, você lê, você conhece. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E aqui existe a cena do primeiro episódio. Esse episódio que a gente chamou de criação, ele está organizado, você pode ler esse episódio nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, né? Então quando você lê o capítulo, eu coloquei aqui para você ler, né, na leitura bíblica do verso 27 ao 31, mas capítulo 1 e capítulo 2 narram, né, apresentam esse episódio da criação. Ok, professor e professora, essa lição está dividida em 2 partes. Parte 1, o livro de Gênesis e o primeiro episódio. Parte 2, a expressão da criação de Deus, tá? Então são 2 partes aqui que está dividido essa lição. Na primeira parte, a gente vai compreender esse episódio da criação para o livro de Gênesis. Então, note aqui. Eu coloquei aqui uma observação, né? E talvez você possa começar a sua aula fazendo essa pergunta, né? O livro de Gênesis fala sobre o quê? Qual que é o tema do livro de Gênesis? Sempre que eu faço essa pergunta, quando eu dou aula, quando ministro em algum seminário, as pessoas rapidamente são, às vezes, não alunos, adolescentes, não, pessoas que estudam teologia, elas respondem, Gênesis fala sobre a criação. A gente até pergunta assim, o que significa a palavra Gênesis, né? A palavra Gênesis, ela significa origens, né? Início. Esse é o significado dessa palavra. E quando a gente pensa em origens, início, a gente pensa na criação. O livro de Gênesis fala sobre a criação, Deus criando os céus e a terra, né? Quando a gente fala no livro de Gênesis, talvez essa seja a primeira imagem. Só que existe uma pergunta importante que a gente precisa responder. Se a narrativa da criação, se Gênesis 1 e 2 está dentro do livro de Gênesis, é importante a gente entender o propósito do livro de Gênesis. Qual é o assunto principal do livro de Gênesis? Muitas vezes é respondido que é a criação, é Deus fazendo os céus e a terra. Mas pensa comigo, eu acabei de dizer que a narrativa da criação em Gênesis está no capítulo 1 e 2. O livro de Gênesis contém quantos capítulos? 50 capítulos? São vários capítulos que são no livro de Gênesis e a narrativa da criação está apenas no capítulo 1 e no capítulo 2. A maior parte do livro de Gênesis é constituído de não está falando sobre a criação, está falando sobre outra coisa. Que outra coisa é essa? É importante a gente entender isso, entender o todo do livro. Por isso que eu disse que a gente precisa entender o propósito do livro de Gênesis, do propósito da narrativa da criação para o livro de Gênesis, tá? Então a primeira coisa, qual que é o propósito do livro de Gênesis? Eu coloquei até uma analogia aqui, né? Você já assistiu algum jogo de futebol? Talvez você goste de futebol, não, mas num jogo de futebol, às vezes você está assistindo um jogo, o jogo acaba 0-0, aí você fala, aquele time jogou melhor, apesar do jogo ter acabado empatado, você fala assim, aquele time jogou melhor. Acontece até casos de um time ganhar de 1-0 do outro time, e o time que perdeu ter jogado muito melhor, atacado melhor, mas perdeu o jogo. Aí você até comenta, nossa, aquele time jogou melhor, né? Mas perdeu o jogo. No final, o que importa é quem ganhou o jogo, né? Mas imagine aquele jogo, Brasil e Alemanha, Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Você pergunta assim, quem jogou melhor nesse jogo? Né? Ninguém vai dizer que o Brasil jogou melhor naquele jogo, né? Porque perdeu de 7-1, foram 7 gols. Né? Você não apareceu naquele jogo, você não fez nada naquele jogo, você perdeu de 7-1 naquele jogo. Foi humilhado, uma humilhação, né? Quem ganhou? Qual é o foco nesse jogo? O foco é a Alemanha. A Alemanha, ela ganhou, a Alemanha tem o mérito ali, ela fez 7 gols, né? Jogou muito melhor. E às vezes esse exemplo de proporcionalidade a gente não tem quando a gente fala sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele está falando na sua maior parte sobre o quê? Quem é apresentado nesse livro constantemente, proporcionalmente falando, o que é mais citado nesse livro? Além de Deus, é claro, que é o protagonista de toda a história. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ter o chamado de Deus a Abraão.
Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Abraão, a partir do capítulo 12, ele vai aparecer constantemente na narrativa. Depois do capítulo 12, você vai ver Abraão, a história de Abraão saindo de um lado para o outro. Depois você vai ver a história de Isaac. Isaac para lá, Isaac para cá, família de Isaac, com quem Isaac casa. Depois Jacó para lá, Jacó para cá. Você termina o livro de Gênesis falando de quem? José, um filho de Jacó. Presta atenção. A maior parte do livro de Gênesis está falando e apresentando, preste atenção nisso, falando e apresentando a história de uma família, de uma descendência. É a descendência de Abraão. É a família de Abraão. Então, pelo menos 38 capítulos do livro de Gênesis está falando, narrando a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, da sua descendência. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Você entendendo o assunto principal do livro de Gênesis, você entende a importância da narrativa da criação. Qual que é o assunto principal do livro de Gênesis? O tema principal que mais é falado nesse livro é falado sobre a descendência, a origem, guarde isso, a origem de um povo, a origem de uma nação. O livro de Gênesis narra o início, a origem de um povo e vai falar da pré-história desse povo, que é os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, tá certo? Então, o assunto principal do livro de Gênesis é mostrar o início, a origem de um povo, a origem da descendência, e está apresentando pra gente a história dessa família, tá bom? Ok, se esse é o principal assunto do livro de Gênesis, por que a gente começa com Gênesis 1 e 2? Por que a gente começa com a narrativa da criação? Porque a gente começa aprendendo e ouvindo falar que Deus criou os céus e a terra, criou os seres humanos. Ora, eu te respondo. Tem alguns pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, ora, quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Isaac? Quem é o Deus de Jacó? Quem é o Deus que chama Abraão? Quem é o Deus que faz promessas a Abraão? Quem é o Deus que dirige a história desse povo que nós vamos ver nessa grande narrativa bíblica? O Deus que no princípio criou os céus e a terra. Era assim que era respondido a respeito de quem era o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência. Quem é o Deus de vocês? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Criador dos céus e da terra. Uma nota importante é que naquele período, naquele tempo antigo, né, existiam vários deuses, né? A gente tem uma diferença que a gente chama de monoteísmo e politeísmo. O que é o politeísmo? Politeísmo é a adoração de diversos deuses. Você adora mais deuses. Isso era muito comum nas culturas antigas. Monoteísmo é a adoração a um único Deus. Israel, Abraão, ele é convidado, e essa é a radicalidade do chamado de Deus, a abandonar toda a sua vida e servir a um único Deus. Quando a gente fala de Abraão no pai da fé, talvez você não entenda isso. Por que Abraão é conhecido como pai da fé? Abraão é chamado e ele é o primeiro que crê nesse grande projeto, nessa grande história da salvação que o Senhor vai realizar. Ele é o primeiro a acreditar nesse projeto. E a acreditar em um Deus apenas, que é o Senhor, o único Deus. Então, ele aceita participar desse projeto de Deus em salvar após a queda do ser humano. Ele aceita esse grande projeto de Deus, que a gente vai estudar nessa grande narrativa. O que era comum? Era muito comum as pessoas adorar vários deuses. As pessoas adoravam o sol, as pessoas adoravam a terra, as pessoas adoravam outros seres humanos, haja vista o mundo egípcio adorando os seus senhores, né? Os seus grandes dominadores. Então, eles adoravam animais. Então adoravam outros seres humanos, adoravam o sol, adoravam a terra, adoravam as estrelas, adoravam outros animais. Você não viu no episódio de Êxodo aqueles que foram libertos adorando um bezerro de ouro? Então era comum a adoração a outros deuses. Mas quando você lê a narrativa de Gênesis 1 e 2, tudo aquilo que era adorado por outros povos, sol, estrelas, seres humanos, animais, tudo aquilo é o quê? Criatura. Deus faz essas coisas. O livro de Gênesis está mostrando que só existe um Deus. A narrativa da criação está mostrando que só existe um Deus. E tudo aquilo que as pessoas consideravam deuses são criações de Deus. Não podem ser adorados, não podem ter a finalidade nessas coisas, porque tudo aquilo foi criado por Deus. Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Isaac? Quem é o Deus de Jacó? Quem é o Deus do povo de Israel? Narrativa da criação, Gênesis 1 e 2.
é o único Senhor, Criador de tudo que há, tá? Então, os seres humanos só têm sentido em Deus. Toda a criação só tem sentido em Deus. Tudo que Deus cria fora dele é loucura, é absurdo. Deus é o grande protagonista da história bíblica. Tudo começa com Deus. O início do primeiro episódio é Deus, o Criador de tudo, o centro de tudo. Eu e você não fazemos sentidos fora de Deus, porque Ele é Criador de tudo. Não faz sentido adorarmos outros deuses, ou vivermos qualquer coisa, ou seguirmos qualquer religião. Não. Nosso foco, nosso olhar só pode estar em Deus. Então, isso é o primeiro ponto, tá? A gente entendeu aqui a importância o propósito do livro de Gênesis, eu comentei pra você, comentei a importância da narrativa da criação, então a importância é essa, porque ela apresenta Deus, ela nos apresenta o Senhor, ela apresenta que não existe outro Deus, ela apresenta qual é a identidade desse Deus, ela apresenta quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do povo, e o Deus que nós vamos conhecer em toda a Bíblia. Então ela já apresenta ele como Criador, e sem ele nada poderia existiria sem ele. Ele que faz tudo, ele é o protagonista, tá? É ele que importa. Então, isso é um ponto. Então aqui a gente entende primeira parte da lição que a gente comentou sobre o livro de Gênesis e o primeiro episódio. A segunda parte dessa lição é a expressão da criação de Deus. Então, tem algumas coisas que você precisa anotar nessa segunda parte que você pode comentar em aula. Primeira coisa, Deus é soberano. Você consegue perceber isso na narrativa. Então, uma coisa que você precisa explicar na aula é que Deus é soberano. Deus chamou o dia, chamou a luz, dia. Deus vai nomeando. Uma coisa que você precisa entender. No tempo antigo, quem nomeia tem poder sobre o outro, tá? Então, quando Deus diz para Adão nomear, ele está concedendo poder a Adão para nomear os animais. Nomear gera autoridade. Quem nomeia tem autoridade. Quem dá nome dá autoridade. Os pais, por exemplo, não dão nome aos filhos, eles escolhem, eles têm uma autoridade sobre esse filho. Isso acontece desde o tempo antigo. Quem nomeia tem autoridade. E quando você lê a narrativa, o primeiro episódio, você vai ver Deus nomeando. Deus nomeia tudo o que há, porque Ele é soberano. Então a primeira narrativa diz, quem é soberano? Quem tem poder? Deus. E qualquer poder que exista de alguém, de algum ser humano, é dado por Deus a ele, porque Ele é soberano e tem poder sobre tudo. Então, isso você precisa entender. A narrativa de Gênesis, o primeiro episódio da criação, mostra Deus como soberano, como rei, como grande governante, como quem tem poder. Às vezes, e eu quero colocar essa observação, para que isso não aconteça na sala de aula, tá? Que é o quê? Quando você comentar sobre Gênesis 1 e 2, normalmente as pessoas querem discutir nesse texto evolução, criacionismo, e ficam nesse debate, tá? O que eu quero lembrar? A Bíblia não tem propósito de ser um livro de ciência, não tem propósito de ser um livro de geografia, não tem um propósito de ser isso. Ela pode falar de ciência, ela pode falar de geografia, ela pode falar de um monte de coisa. Mas você precisa deixar o texto bíblico de conduzir. Esse debate é um debate contemporâneo que existe sobre esse assunto. Nós não estamos partindo sobre isso. Nós estamos deixando essa história influenciar a nossa vida. Então, como foi criado não é o tema aqui. Como as coisas aconteceram não é o tema aqui. O que nós estamos tratando aqui é Ele é o Criador. Ele é o soberano. Sem a palavra dele nada existiria. Esse é o nosso foco e eu coloco essa nota para você não se perder na aula e você não deixar de tratar os pontos importantes. Deus é rei, Deus é soberano. E um segundo detalhe aqui é que Deus é rei, ok? Então, você entende, você precisa falar sobre a soberania de Deus nessa grande episódio da criação. E Deus é um rei e toda a sua criação, não deixe de falar isso, toda a sua criação é bela, bondosa, boa, ok? Toda a criação de Deus é bela, é bondosa, é boa. É isso que a gente vai ver. Então você vê harmonia na criação. Você vê paz na criação. Você vê que o ser humano tem uma harmonia, uma paz com Deus. Tem uma harmonia e paz com toda a criação. Né? É um relacionamento de beleza, de bondade, de harmonia, verticalmente e horizontalmente. Então, esse é o primeiro episódio. No primeiro episódio, a bondade. E quando nós falamos de Deus, você precisa lembrar do primeiro episódio. Eu sei que às vezes a gente é levado para olhar a maldade no mundo, a maldade no ser humano. Eu sei que a gente, quando pensa na nossa sociedade, no mundo, a gente sempre olha, nossa, por que eu sofro? Por que há sofrimento? Por que há dor?
A gente vai estudar isso, a gente vai ver isso, as consequências disso no episódio do mal. Mas agora eu quero te lembrar, e você precisa lembrar os alunos, e todos nós precisamos lembrar, que quando nós falamos de Deus, nós precisamos lembrar da primeira cena. Esse é o projeto de Deus. Harmonia, beleza, bondade. Isso é o projeto, esse é o plano. Falar de Deus, Deus não cria para a morte, Deus não cria para a destruição, Deus cria tudo com beleza. Esse é o reino de Deus. No reino de Deus há a paz, a segurança, a união, a propósito, tudo está em harmonia. Essa é a primeira cena. Falar de Deus é lembrar de um Deus criador e bondoso, que é soberano, que é rei dessa criação. E quando Deus reina e toda a sua criação está sobre o seu governo, aí sim, a paz, harmonia e bondade. O problema da maldade, o problema da destruição, que a gente vai ver no próximo episódio, na lição de número 4, é que nós buscamos a nossa independência de Deus. Nós queremos viver para nós, aí nós desfiguramos a criação, nós queremos tirar Deus do trono, aí há problema. Mas para existir, entendemos o nosso propósito, entendemos nossa origem, para tudo existir com paz, com segurança, nós precisamos estar sobre o governo soberano de Deus. Ok? E, perfeitamente, entendendo isso, a gente tem uma nota importante. Uma nota importante. Deus é criador, Deus é rei, Deus é soberano, mas você percebe na narrativa de Gênesis, narrativa da criação, Gênesis 1 e 2, que Deus é um rei presente? Se você fosse imaginar um rei humano, como você imaginaria? Você imaginaria um rei, tem um novo rei da Inglaterra, o rei Charles, você já imagina ele numa grande mansão distante da população, você não imagina ele pegando o metrô, você não imagina ele andando, conversando com as pessoas na rua. Quando você imagina os reis antigos, na Idade Média, você vai imaginar um rei, né, no seu palácio, com o seu poder, com seus soldados, protegido. O rei está distante. Mas os políticos da nossa sociedade hoje, onde ficam os políticos? Lá em Brasília, uma região distante de todo mundo, onde a população está mesmo. Brasília é uma cidade aberta, gigante, e o local onde eles ficam e se reúnem é distante ainda dos bairros, é um local bem isolado. Nem são reis, são políticos, né, numa democracia, e estão bem distantes da população, bem distantes do povo. Os principais governantes do nosso país estão distantes da população, né? É assim que a gente imagina os governantes, é assim que constantemente nós vemos os governantes, vemos reis, imaginaríamos reis. Mas, na narrativa da criação, Deus é um rei presente, é um rei próximo. Deus, ele vem conversar com Adão e Eva. Deus vem se relacionar com ele. Deus faz parte dessa criação. Deus está em contato com essa criação. Um outro ponto que nós podemos entender é que o Deus que é rei, e nós que participamos do seu reinado nesse grande episódio da criação, Deus não está alheio de nós, não está distante de nós. Deus está próximo, está presente. Deus não fala somente para dar ordens na narrativa, mas também para expressar o seu próprio envolvimento com a criação, tá? Deus concede, por exemplo, autoridade aos humanos que ele cria. Ele diz para a sua criação dominar os seres humanos, né? Deus concede graça. Deus concede a oportunidade da criação refletir a sua glória, dos seres humanos refletirem a sua glória. Então, veja, como eu coloquei a frase aqui de Agostinho, nós fomos criados para Deus e o nosso coração está inquieto enquanto não encontramos o nosso descanso nele. Nosso sentido, e nós só temos sentido mesmo quando nós estamos entranhados nesse relacionamento com o Criador. Quando nós falamos de Deus ser rei, Deus ser soberano, você não pode pensar um Deus distante lá em cima. Não, você precisa olhar o primeiro episódio da criação e pensar e imaginar Deus próximo, presente, junto, participando, envolvido, junto dele, junto da sua criação, tá? Então, por que eu fui criado? Por que você foi criado? Por que nós fomos criados? Para um relacionamento íntimo com Deus. O Rei dos Reis deseja relacionar-se com sua criação.
Isso nós poderíamos chamar de misericórdia e graça. Ah, misericórdia e graça a gente só vê em Jesus. Não, a gente vê desde o primeiro episódio misericórdia e graça. Nós vemos o episódio da criação. Ele cria por misericórdia e graça. Ele cria para um relacionamento íntimo. Ele dá vida. Ele não precisaria dar vida, ele dá a vida. Deus não é menos Deus porque eu existo ou porque você existe. Deus é Deus, é soberano, é grande, é maravilhoso. E Ele cria com bondade. E Ele cria com tudo em harmonia, ordem, organização e beleza. Deus está no centro. E o homem, ele é chamado a refletir a glória de Deus. O homem, na narrativa da criação, é um personagem, né? O ser humano é um personagem importantíssimo. Mas não isso é porque o homem está num pedestal, não. Ele é importante à medida que reflete a glória de Deus. Ele é chamado a isso. Quem está no centro é Deus. E os seres humanos fazem parte de um papel importantíssimo. Deus os chama e os cria para se relacionar com Ele, para que eles reflitam a sua glória. E é uma loucura para os seres humanos estarem distantes e afastar-se desse rei que quer um relacionamento com eles. Conclusão do nosso episódio, primeiro episódio da criação. No primeiro episódio da grande narrativa bíblica temos a criação. Você consegue perceber que nessa história há ordem, beleza, bondade e propósito? Nem sempre as coisas serão assim. Mas ali no início temos o sentido da nossa existência, o início da nossa história e a identidade do nosso Deus. No início de tudo, vemos uma cena em que a bondade de Deus enche a terra. Céus e terra estão interligados, não separados. A criação não é algo ruim, mas é boa aos olhos de Deus. O ser humano está e deveria permanecer em harmonia com o Senhor, os outros seres humanos e com o restante da criação. Tudo aqui, nessa sintonia, é o reino sobre o qual Deus reina. É assim que a história começa. Esse é o episódio da criação. No episódio 1, céu e terra estão ligados. Não há separação, não há divisão. Não existe as coisas dos seres humanos e as coisas de Deus. Não existe as coisas sagradas e as coisas profanas. No episódio 1, não existe isso. No episódio 1, tudo está em harmonia, junto. Ok? É assim que tudo começa. Céus e terra está interligado. Esse é o episódio 1, nossa lição 2, a criação. Na próxima aula, na próxima lição, nós vamos ver como essa criação molda o nosso modo de pensar. Aí a gente vai tratar de uma questão mais prática, mais cotidiana. A gente vai falar sobre o individualismo, como vencer o individualismo, como começa a nossa história, como nós devemos participar da história da criação, como essa narrativa nos convida a vencer o nosso individualismo e os problemas da idolatria do nosso dia a dia. Então, continuaremos tratando do episódio da criação na próxima aula, mas aplicando mais próximo e mais perto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas para a gente conseguir aplicar isso, a gente precisa entender bem a importância dessa grande narrativa, a importância dessa primeira cena que nós nos deparamos quando vemos essa grande história que a Bíblia conta, que é esse episódio maravilhoso da criação. Esse episódio percorrerá toda a nossa escritura e depois só veremos a mensagem de que céus e terra estarão interligados novamente na nossa esperança de Deus restaurando todas as coisas. Ok? Então, querido professor, professora, espero que esse subsídio te ajude e você tenha uma ótima aula nesse próximo domingo. Deus te abençoe.